dia, povo de Deus. Eu quero desejar um dia de paz, um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Eu também quero relembrar que o papai está estável, está orando ao Senhor e reclamando, né? Porque nós temos direito de reclamar, nós temos direito de pedir, temos que ser usados na palavra do Senhor, porque como filhos nós temos direito, porque nós somos herdeiros do trono. Então Jesus nos deu esse direito através do sangue dele e da morte dele na cruz. E eu também ia poder ver um vídeo, a minha irmã Sara Fonte, um beijo para você, Amanda, me cobrou esse vídeo, mas como muitos sabem, tem acompanhado alguns de perto, outros de longe, mas no coração estão bem pertinho, estão bem aquecidos. A situação que estamos vivendo no momento é uma situação de tristeza, mas não de desespero, que é diferente, né? Estamos apoiados numa fé que unifica mais a nossa união, a nossa capacidade de querer vencer, de querer ver bons resultados, né? E não podemos nos abater, embora nos abatemos, porque nós somos seres humanos, e qualquer tipo de coisa que venha sobre nossa família, ou pequeno que seja, às vezes até nós desesperamos, mas é uma reação normal do ser humano, porque nós somos seres humanos. Se fôssemos diferentes, não estaríamos aqui, com certeza. Mas uma mensagem na palavra de Deus que me chamou muita atenção, e muitas vezes já falei sobre o Vale dos Ossos Secos, retrata hoje na nossa vida, na nossa era, porque a palavra do Senhor se renova a cada momento de nossas vidas, e ela não volta vazia. O pequeno que seja o versículo, nós temos a capacidade que o Senhor nos deu através do Espírito Santo, de explanar, de orientar, e cada um compreende da maneira que está naquele momento. Se você às vezes está passando por um momento difícil, como a família Ponte tem passado, o estado do nosso paizinho, que é o nosso tio, um apelido carinhoso que a minha irmã Sara deu, e pegou no Facebook. E eu até agradeço aos queridos amigos por estar sempre orando, intercedendo, nos apoiando, que está sendo momentos difíceis mesmo. Mas vamos lá, estou devendo um vídeo e vou deixar aqui para vocês uma mensagem do coração do Senhor Jesus, uma mensagem pessoal, que possamos alimentar hoje essa palavra. Se vocês puderem abrir a Bíblia e poderem me acompanhar em Ezequiel, fico agradecida. Se não puderem, é só observar o que o Senhor fala hoje para nós e que possamos alimentar dessa palavra de hoje. A visão de um vale de ossos secos. Com certeza que a gente não estamos pregando, não estamos fazendo um concurso, porque todos aqueles que conhecem a palavra verdadeiramente ela liberta. E se ela liberta, ela te faz um conhecedor. Então você não precisa consultar em teologia. É bom você conhecer, isso é importantíssimo. Eu sempre ressalto aqui para os meus filhos que o estudo é muito importante. Mas se tem algo que é de grande preciosidade, de grande valor na nossa vida, é a palavra de Deus. Essa é a autêntica. Leamos e meditemos no que o Senhor hoje falará para os nossos corações. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles,
e eis que eram mais numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei minha pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Meditemos nessa passagem aqui. E porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Que mensagem gloriosa! E sabereis que eu sou o Senhor. É uma mensagem de fé, de ânimo, porque a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Então, por meio do Espírito Santo, Ezequiel vê uma visão em um vale cheio de ossos secos. Imaginemos a gente olharmos assim, num lugar ermo, e ali encontrarmos vários ossos, esqueletos, quantidades bem numerosas, e de repente nos sobrevém uma fé tão grande e dá desejo, porque você às vezes tem que ser usado, você tem que ser usado em tudo. E você falar assim: ossos, entra em ti, espírito, haja em ti carne, os seus ovos sejam renovados, e você começa a ver o efeito da sua fé naqueles ossos secos, porque Deus usou isso como parábola para nós, mas para edificar a nossa fé, para que tivéssemos fé nele, acreditando no impossível, porque a fé é acreditar naquilo que não vai acontecer, mas a fé faz acontecer através do Espírito Santo que habita em nós. Então você crê, então você começa a exercer a sua fé, você vê, você crê, e você vê a sua ousadia pela palavra do Senhor, que ela vem de uma forma especial na sua vida, com poder, e te faz abrir a sua visão para entender que tudo é possível. Tanto você profetizar os ossos, o esqueleto, um corpo que já está em decomposição, ou um enfermo que já está moribundo muito tempo numa cama, ou um paralítico, não há diferença. A fé é uma coisa que você não vê, mas você sente e você crê. E você tem que praticá-la toda hora na sua vida. Então, eu me alegro muito e me emociono quando eu leio essa passagem aqui na palavra do Senhor. A fé de Ezequiel, o Senhor falava assim pessoalmente com Ezequiel, porque antigamente Deus, ele falava com o homem, assim como falou com Moisés, com Elias, Enoque e outros passagens que nós temos na palavra, como Deus falava usava os anjos, né, para caminhar no meio do povo, como aconteceu com Ló, que o anjo foi pessoalmente, tirou daquela cidade, Sodoma e Gomorra. Isso são fé, homens que venceram as barreiras da vida através da fé, fizeram superação, como Jó superou através da fé. Então, isso eu vou trazer agora para nós, nesse momento, na nossa era, no mundo que nós estamos vivendo, um mundo seco, um mundo cheio de ossos secos, sem vida, pessoas que não acreditam, estão desacreditados pela falta de amor, pela falta de compreensão, pela falta de um apoio, pelo desespero que a sociedade oferece. Então o povo está tentando buscar de todas as formas, às vezes até de uma forma errada, em outros deuses de Faraó, que não fazem nada. E até muitos cristãos, infelizmente, estão chegando ao desespero, a um ponto tão assim, drástico, né? De desistirem daquilo que foi colocado para nós, que é a palavra de Deus. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci, vós vencereis. Jesus fala, relata aqui que ele venceu tudo.
porque ele veio em carne, foi necessário que ele viesse em carne, sentisse o que nós sentíssemos, para poder ter uma base para nós. Como filho de Deus, ele pode chegar ao Pai, e ele faz isso toda hora, todo momento. Ele se deu, se doou por nós. Ele sentiu todo tipo de tormento. Então, eu não estou agindo aqui apenas com esse versículo. Eu poderia falar dentro desse conteúdo, mas o desejo que eu tenho é de falar, abranger um pouco mais, trazendo mais para o lado pessoal da nossa fé, para os momentos que estamos vivendo aqui hoje na nossa era, momentos difíceis, finais de tempo, momento que estamos prontos para o Senhor ouvir, pode vir daqui a pouco, ou nesse momento, Jesus vem buscar essa igreja e temos que estar preparados, temos que estar firmes na fé, aguardando a vinda de Cristo. Mesmo enquanto Jesus não vem, preguemos essa palavra, vivemos dessa palavra, como levar essa palavra para aqueles que estão fracos, estão doentes, estão desfalecendo da fé, da graça, porque estão apavorados, estão vivendo momentos muito, muito, muito complicados. É difícil, como a minha irmã, nossa família está passando, atravessando um momento difícil do nosso paizinho ali, há mais de 4 meses naquele estado, onde o diabo usa os homens que não têm conhecimento da palavra de Deus, para fazer o mal. E nós temos que estar sempre ali orando, vigiando, buscando conhecimento. E estamos preparados na graça, porque sem querer, especialmente, nós até falamos coisas que não podemos. E depois de ditas, temos que ter consciência do que falamos e pedir perdão ao Senhor para que o diabo não busque as nossas palavras e use contra nós mesmos. Temos que ser usados com educação, não usados com autoridade, com abuso de poder, não. Temos que ser humildes, temos que estar preparados. Então, o que eu quero falar para você hoje, minhas amigas, a Mocidade Maria da Graça, que com certeza estará vendo esse vídeo. Inclusive, eu vou passar a minha vez para a minha querida amada Lúcia Pereira, que também terá que trazer um vídeo, tá? E dizer para vocês que eu tenho caminhado nos espinhos, eu e minha família, temos passado por lutas muito grandes, mas uma coisa eu aprendi com meu pai, que é o nosso herói da fé, que jamais temos que nos vencer por nada, mas vencer pela fé todo o mal, e que nós somos pessoas firmes e fortes. Nós nunca podemos sair do que Deus nos manda fazer. Crer, 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 crer. E nunca duvidar da palavra de Deus. Porque quando nós passamos por tribulações, por momentos adversos da vida, porque isso é notório, porque até Jesus disse, vai acontecer comigo, com vocês, como tem acontecido com muitos, Deus tem levado, com essas pessoas no Facebook, que o Senhor tem preparado, mas foi dado sustento e dado a graça, nós estamos passando um momento final da história. A história da era humana, a nossa história é essa. É tribulação, é guerra, rumores, filho contra pai, pai contra filho. Tudo isso estava na palavra de Deus, no Apocalipse. Então não preciso estar aqui ensinando a ninguém, porque eu sei com o que eu estou falando, tenho um conhecimento talvez maior do que o meu, mas é bom estarmos discutindo e colocando de uma forma mais clara que nós temos poder nas nossas mãos, na nossa vida, de falar em nome de Jesus, e há uma ação. Tem que há uma ação. A ação tem que vir da gente. E Deus complementa através da nossa fé, com a autoridade que nós temos, através do nome do Senhor Jesus. Então, abençoar a nossa fé, ela se aplicada de uma forma no milagre. Então, você tem essas condições, eu tenho essas condições. Tem um momento que nos joguemos nos braços do Senhor e reconhecemos que nós somos pecadores, nos arrependemos, na mesma hora, ali apagado. Não importa o que você fez naquele momento, o importante é que você chegou-se perante o Senhor e pediu perdão.
Demônio nenhum vai cobrar, porque Deus já te perdoou. E os seus pecados se tornam brancos como a neve. Então, isso é uma promessa de Deus para nós. Então, amigo, amiga, que possamos alimentar hoje essa palavra, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. É o que eu estou deixando hoje essa mensagem para vocês. Orem, busquem, vigiem, porque nós estamos passando por momentos tenebrosos. E eu peço que continue orando pelo meu paizinho. O estado dele é estável, está muito complicado realmente, mas a minha fé não permite de ver meu pai no caixão, porque eu profetizei na vida do meu pai que ele há de viver e contará a vitória, dará uma pulsação de graça. Hoje eu estava falando com Jesus, falei assim, Senhor, a vida está nas tuas mãos. Mesmo que o Senhor queira levar o papai, eu creio que o Senhor pode reconsiderar, porque Deus também se arrepende. A Bíblia relata que Deus se arrepende por amor a gente, pelas misericórdias dele que são infinitas, ele se arrepende. O amor dele é tão grande por nós que tem capacidade de dar um tempo e dizer assim, não dá mais um tempo para aquele homem, através das orações dos amigos, da família Ponte, das irmãs que estão orando, meus servos que estão buscando em joelho, intercedendo pelo meu servo Ítalo. Não é questão de capricho, questão de questionar, porque questionar é uma coisa, você pedir é outra. Então, tenho pedido ao Senhor mais um tempo de vida para o meu pai, e eu creio, pela minha fé, que Deus pode conceder e permitir que isso aconteça e meu pai venha ainda testificar e dar um testemunho glorioso dele, porque o quadro hoje clínico dele é desfavorável. É complicado por causa da idade, mas foi um homem que semeou coisas boas. A Bíblia fala que boas obras apaga multidões de pecados. Então é essa fé que eu tenho, que você erra, às vezes erra sem querer. Tem uns que erram porque querem errar, mas aqueles que erram sem querer, às vezes um momento de aflição, me desculpe, eu sou muito emotiva nas minhas colocações, e um pouco abalada ainda com a situação do papai. Quer dizer que o Deus é o mesmo, ele não muda. E eu creio na cura, eu creio na minha fé, tá? Por mais que passemos e vamos passar, a nossa fé tem que ser inabalável. Ela tem que estar firme e firme na palavra do Senhor Jesus. Porque essa palavra aqui é infalível. É ela que te dá condições de sobreviver, é ela que te dá condições de ter compreensão, é ela que te dá condições de você se agachar, orar ao Senhor e falar em nome do Senhor Jesus, eu creio na vida, eu creio na restauração, eu creio na saúde, eu creio no impossível, porque o impossível se realiza pela sua fé e pela misericórdia do Senhor Jesus. Ficarei aqui nas minhas palavras, agradecendo desde já o apoio de todos, que o Senhor possa estar falando hoje no nosso coração, como tem falado no meu hoje, e tem me dado graça, tem me colocado cada dia mais de pé, e até gostaria de cantar um corinho, mas esse dom que eu deu a minha irmã Sara, eu gosto muito de pregar. Sempre amei desde jovem, quando aceitei Jesus. Aliás, deixa eu consertar essa parte. Jesus que me aceitou, né? A misericórdia dele é que nos traz para a sua casa. E eu tenho guardado aquilo que eu aprendi com meus pais, a ética cristã, o amor, a paciência e a coragem de estar sempre firme, por mais que passemos por tribulações, seja o que for ela, estamos firmes, nunca duvidarmos de nada e nem questionar. Temos direito de perguntar, mas não de questionar, porque não sabemos o querer de Deus, não sabemos o que Deus vai fazer. Para nós que parece ser tão obscuro, tão difícil, para Deus é tão claro, mas nós vencemos essas barreiras através da nossa fé
em comunhão com Deus. É essa comunhão que faz a diferença entre nós que somos cristãos, verdadeiramente temerosos a Deus, e aqueles que não conhecem a Deus, e às vezes conhecem, mas não têm essa intimidade com o Senhor Jesus. Eu agradeço e estou cumprindo agora minha parte para esse vídeo, entregando fresquinho para vocês. Daqui a pouco vou estar indo lá no hospital do papai. Já estou com uma imensa saudade. E agradeço a mocidade Maria da Graça, o Davi, todos os componentes onde eu, na minha juventude, regi por muito tempo. E Deus abençoou muito esses jovens, hoje todo mundo casado, com filhos, tá? Até talvez são vovós também, como eu sou, tenho 5 netos abençoadíssimos. Continue, tá? Vamos ficar nessa campanha de oração pelo meu pai, porque o Senhor restaurando a saúde dele, trazendo, Senhor, fazendo a vontade dele do papai, já será satisfatória para mim. O que Deus fizer está feito. Eu não quero que meu pai sofra mais. Mas eu creio, como diz assim, ossos, entra em ti espírito, ossos, entra em ti carne, te colocarei seus órgãos tudo no lugar. Colocarei vida em ti. Oh, que palavra gloriosa. Aleluia. Colocarei vida. Colocarei o meu sopro. Colocarei em ti pele. Uma coisa que para nós é uma coisa impossível. Um esqueleto de pele. Se chegar assim, você tem vida ali. Mas Deus diz, eu colocarei vida. Colocarei pele. Assoprei sobre ti o meu espírito. E eu creio que Deus hoje está visitando o papai, como tem visitado outros dias, e está colocando na vida dele, naquele estômago, no GCC que foi colocado de uma forma cruel, onde houve rejeição e ficcionou tudo, está colocando vida, está botando tudo no seu devido lugar. E eu creio na restauração dos ossos secos. Eu creio na palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus, um beijo no coração de vocês. Que o Senhor abençoe todos vocês. Obrigada pela mensagem que vocês têm por mim, pelo respeito. E agradeço muito mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus.